empresa perder um profissional extraordinário por causa de R$ 400? Parece absurdo, mas acontece. E acontece muito mais do que as organizações gostam de admitir. Às vezes, investimos milhares de reais em recrutamento, treinamento, integração, desenvolvimento e retenção. Executamos projetos, montamos comitês, discutimos planos. Mas quando chega a hora de tomar uma decisão simples, ela demora. E enquanto isso, alguém liga para aquele profissional, faz uma proposta e ele vai embora. No episódio de hoje, vamos estrear um novo quadro no Papo de DHO, as Histórias de DHO. Histórias reais que mostram os desafios, os erros, os aprendizados e as situações que profissionais de DHO e líderes enfrentam todos os dias. Os casos que vamos compartilhar hoje chegaram até nós de forma anônima. Por isso, nomes de pessoas e empresas foram alterados para preservar a confidencialidade. Eu sou a Aline Signal. E eu sou Luiz Carlos Bueno. Se você trabalha com DHO ou ocupa uma posição de liderança, provavelmente vai ouvir essas histórias e pensar, isso já aconteceu comigo. Ou pior, isso pode estar acontecendo agora. Então, fique conosco porque hoje nós vamos falar sobre retenção, sucessão, tomada de decisões e os erros que podem custar caro para as organizações. Então, vamos direto ao assunto. Vamos tratar da nossa primeira história. Nossa primeira história veio de uma gerente de RH que nos pediu anonimato. Vamos chamá-la de Mariana. Ela trabalhava em uma empresa industrial de médio porte. Durante alguns anos, a empresa investiu fortemente em formação técnica e entre os profissionais desenvolvidos internamente estava Ricardo, um especialista extremamente respeitado, um técnico diferenciado por seu conhecimento e ótimo relacionamento com os clientes, uma referência para os seus colegas de trabalho. Aquele tipo de profissional que, quando sai, leva junto uma parte importante do conhecimento da organização. Nos últimos meses, Ricardo começou a demonstrar alguns sinais. Participava menos das reuniões, mostrava estar desmotivado, passou a recusar convites para projetos estratégicos. Nada grave, mas suficiente para que Mariana percebesse que algo estava mudando. Ela chamou o Ricardo para conversar e a resposta foi direta. Eu gosto da empresa, gosto das pessoas, mas o meu salário ficou muito defasado. Mariana analisou a situação. Comparou com o mercado, considerou as possibilidades, as responsabilidades e concluiu que Ricardo realmente estava abaixo do que deveria. Então, ela preparou uma recomendação de ajuste salarial. O valor necessário, pouco mais de R$ 400 mensais. O processo seguiu para aprovação, mas ficou parado. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, apesar da insistência de Mariana. Ela levava o assunto para as reuniões e alertava para o risco. Até que um dia, Ricardo entrou na sua sala e disse: recebi uma proposta. A empresa tentou reagir, chamou o Ricardo para uma reunião, prometeu rever o caso, mas já era tarde. Ele aceitou a proposta e saiu. Poucos meses depois, surgiram atrasos em projetos, dificuldades para treinar um substituto e perda de produtividade. E a contratação do substituto de Ricardo custou várias vezes mais do que os R$ 400 que a empresa demorou para analisar e aprovar. Luiz, eu acho que essa história é dolorosamente comum, porque ela não fala apenas do salário, né? Ela fala de tempo. Concordo, Aline. Muitas vezes a empresa acredita que perdeu alguém por dinheiro, mas na realidade perdeu por falta de agilidade. O profissional percebe que a organização sabe do problema, reconhece o problema, mas não age. E isso, ao gerar o sentimento de não ser reconhecido, levará, após algum tempo, à perda de engajamento e à vontade de sair da empresa, que aparentemente pode ser o que aconteceu. Sim. E muitas vezes o RH vê isso chegando. Ele avisa, o gestor avisa, os indicadores mostram, mas a tomada de decisão simplesmente não acontece, não é? Exatamente. O aprendizado aqui é que a retenção de talentos não começa quando o pedido de demissão chega.
ela começa bem antes, na monitoração do mercado, na escuta legítima, no mapeamento das posições críticas e na identificação dos talentos-chave. Você sabe que essa história me lembra muito nossos projetos de identificação de potenciais sucessores, ou os outros que nós fizemos também de assessment. Porque muitas empresas acreditam conhecer seus talentos críticos, mas quando nós fazemos um trabalho estruturado, descobrimos que nem sempre é assim. Perfeito. Existe um outro erro comum. Muitas vezes a organização trata todas as posições, ou melhor, todos os ocupantes de todas as posições da mesma forma, mas nem todas as posições têm o mesmo impacto, seja sobre a continuidade das operações, seja sobre os resultados. Algumas posições reúnem conhecimentos de difícil reposição, relações externas construídas ao longo de anos, ou o histórico operacional da empresa. Quando uma dessas pessoas sai, o custo pode ser grande. E muitas vezes invisível, porque o impacto não aparece imediatamente nos custos, mas aparece na perda de produtividade, no prazo, na qualidade, no conhecimento e até no clima. Exatamente. E é por isso que ferramentas focadas na arquitetura organizacional, na monitoração das práticas de remuneração do mercado, na gestão do desempenho e no planejamento sucessório são tão importantes. Elas ajudam a empresa a agir de forma preventiva. E fica aqui uma pergunta para quem está nos ouvindo. Você sabe quais são os profissionais da sua empresa que não pode perder hoje? Se a sua resposta for não sei, talvez seja a hora de começar a investigar. Mas se perder um talento pode ser caro, promover a pessoa errada também. A nossa próxima história mostra exatamente isso. Trata-se de uma promoção comemorada por todos, que poucos meses depois se transformou em um grande problema. Nossa próxima história foi enviada por uma profissional de desenvolvimento humano de uma empresa do segmento de serviços. Eu acredito que muita gente que está nos ouvindo vai se identificar com ela. Vamos chamá-la de Fernanda. Ela relatou que a empresa possuía uma equipe extremamente competente. Os resultados eram bons e o clima positivo. A área era liderada por um gerente bastante experiente que acabou se aposentando, após mais de 20 anos na organização. Daí surgiu uma pergunta: quem será o sucessor? Naturalmente, um nome apareceu imediatamente. Vamos chamá-lo aqui de André. Ele era o melhor técnico da equipe, conhecia todos os processos e era extremamente dedicado. Resolvia problemas complexos com facilidade. Sempre entregava excelentes resultados. Na visão da diretoria, a escolha parecia óbvia, e foi exatamente o que aconteceu. André foi promovido. A equipe comemorou, a diretoria comemorou, o André ficou muito feliz com o reconhecimento. Parecia uma história com um final feliz. Mas, alguns meses depois, os problemas começaram. As reuniões passaram a ser mais tensas. As pessoas evitavam dar opiniões, os conflitos aumentaram, a equipe perdeu produtividade. 2 profissionais pediram transferência para outras áreas e um deles acabou pedindo desligamento da empresa. Fernanda decidiu investigar o que estava acontecendo. Ao conversar com a equipe, ouviu alguns comentários como: ele sabe muito, mas não escuta. Ou, tudo precisa ser feito exatamente do jeito dele. Nunca sabemos se o que fizemos está bom. Ele resolve tudo sozinho. E também, ele não confia em ninguém. Quando conversou com André, ouviu uma outra versão. Eu não entendo. Estou trabalhando muito mais do que antes, estou assumindo um monte de responsabilidades. Estou tentando garantir que tudo saia perfeito. O problema é que ninguém acompanha o meu ritmo. No final, Fernanda percebeu algo que ninguém havia avaliado antes da promoção. André era um excelente especialista, mas nunca havia sido preparado para liderar pessoas. A empresa promoveu o melhor técnico da equipe e acabou perdendo aquilo que André fazia de melhor. Sem se dar conta, transformou um excelente especialista
em um líder frustrado e uma equipe produtiva em outra desgastada. Luiz, essa é uma daquelas histórias que eu já vi acontecer, acho que mais vezes do que eu consigo contar. É verdade, eu também. O mais curioso é que normalmente ela nasce de uma boa intenção. A empresa quer reconhecer um profissional, quer valorizá-lo, quer propiciar crescimento, mas acaba confundindo duas coisas bem diferentes: competência técnica e competência de liderança ou habilidade gerencial. Porque ser excelente executor não significa necessariamente ser um excelente líder de pessoas. Com certeza, são skills completamente diferentes. Alguém pode ser brilhante tecnicamente e, ao mesmo tempo, sentir enorme dificuldade para delegar, desenvolver pessoas, dar feedback ou para administrar conflitos. Eu acho interessante, porque muitas empresas ainda enxergam a liderança como o único caminho possível de crescimento. É quase como se a mensagem fosse: você é muito bom, então agora vai virar líder. Pior é que às vezes o profissional nem quer liderar. Já vi casos em que a pessoa aceitou a promoção porque parecia ser a única forma de continuar crescendo na carreira. Mas, no fundo, ela era muito feliz, bem mais feliz e bem mais eficaz atuando como especialista. É, promover alguém é uma das decisões mais importantes que uma organização precisa tomar. Porque você não muda apenas a vida daquela pessoa, você muda a vida de toda a equipe que vai trabalhar com ela. Você tem razão. Muitas empresas avaliam o desempenho passado e se esquecem de considerar o potencial futuro. Olham para tudo o que a pessoa fez, mas não para aquilo que ela precisará fazer na nova posição. Bom, antes de promover alguém, vale perguntar: estamos promovendo essa pessoa porque ela tem potencial para liderar ou porque não sabemos como reconhecê-la de outra forma? É verdade. Essa pergunta previne muitos erros. Então, aproveito para deixar outra reflexão para vocês que não estão nos ouvindo. Na sua empresa, existe mais de um caminho de crescimento ou a liderança ainda é o único destino possível para quem se destaca? Se escolher o líder errado pode gerar problemas, escolher o candidato errado também. A nossa próxima história começa como um processo seletivo perfeito, mas termina apenas 4 semanas depois. Nossa terceira história foi enviada por uma profissional de Talent Acquisition. Vamos chamá-la de Patrícia. Ela contou que a empresa precisava contratar um coordenador para uma posição estratégica. O processo seletivo foi conduzido com muito cuidado. Triagem curricular, entrevistas com o RH, entrevistas técnicas, avaliação comportamental e entrevista com a diretoria. Tudo parecia caminhar perfeitamente. Então, surgiu um candidato que vamos chamar de Marcelo. Ele tinha um currículo impecável. Experiência no segmento, formação compatível, ótimos resultados nas entrevistas, excelente comunicação e referências positivas. Os gestores ficaram encantados. A proposta foi enviada e Marcelo aceitou. A equipe ficou muito feliz. Parecia que finalmente haviam encontrado a pessoa certa. Na terceira semana, começaram alguns sinais. Marcelo dizia: na entrevista eu havia entendido que a empresa funcionava de uma outra forma. Ou eu imaginava uma estrutura diferente. No 28º dia de trabalho, Marcelo pediu desligamento. Na entrevista de desligamento, ele disse: eu não estou saindo por causa do cargo, e sim porque aceitei uma empresa que existia na entrevista e encontrei outra quando cheguei. Patrícia percebeu então que o erro não estava no currículo, na entrevista ou na capacidade do profissional. O problema era outro. Ao longo de todo o processo seletivo, a empresa vendeu suas qualidades. Ninguém mostrou os desafios, ninguém mostrou a realidade. Contrataram a pessoa certa para uma empresa idealizada, mas não para a empresa real. Luiz, essa frase me pegou forte. Eu aceitei uma empresa que existia na entrevista e encontrei outra quando cheguei.
Concordo, Aline. É uma frase dura, mas extremamente reveladora. Ela mostra um erro, até certo ponto, comum nos processos seletivos. A empresa avalia o candidato, mas esquece de propiciar ao candidato as informações para que ele consiga sentir a empresa, ou seja, para que ele também possa avaliar o tamanho do desafio que ele vai estar assumindo. E muitas vezes sem má intenção. As pessoas querem mostrar o melhor lado da organização. Verdade. Mas quando exageramos nesse esforço, criamos expectativas irreais, e falsas expectativas é sempre algo bem perigoso. Luiz, um processo seletivo eficiente não é aquele que gera contratação, e sim aquele que gera a permanência. É isso mesmo, Aline. E aqui entra um tema que vem ganhando cada vez mais relevância, que é aderência cultural. Conhecimento e experiência são aspectos bem importantes, mas não bastam. Ou seja, se eu avalio as competências, se o grau de aderência do professor, do candidato, em termos de competências comportamentais com a empresa, mas não dou a ele condição dele checar se vai dar pele, as coisas podem complicar. Sim, e às vezes ninguém está errado. A empresa não é ruim, o profissional também não é ruim, simplesmente não tem encaixe. Exatamente. Por isso é tão importante olhar a jornada completa, ou seja, desde a atração, a seleção, a integração, o desenvolvimento, a liderança que está envolvida no processo e a cultura da empresa. Por tudo isso está conectado. E muitas vezes, quando investigamos problemas de turnover, descobrimos que a origem não está no recrutamento. Ela está na cultura, na liderança ou na própria experiência oferecida ao colaborador. Com certeza. Por isso, eu entendo que diagnósticos organizacionais, arquitetura organizacional, pesquisas de percepção, tipo engajamento, etc., assessment e programas de desenvolvimento acabam sendo tão importantes. Eles ajudam a entender as causas e não apenas os sintomas. E uma das melhores perguntas que uma empresa pode fazer durante uma entrevista talvez seja: o que você provavelmente não gostaria de encontrar aqui? Eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque a partir dessa pergunta o candidato vai se abrir ou colocar coisas que ele não quer viver de novo e que já viveu no passado. Portanto, vamos recordar, transparência gera confiança. Talvez você perca alguns candidatos, mas provavelmente contratará pessoas bem mais alinhadas à realidade da organização. Olha, depois dessas 3 histórias, uma conclusão me parece muito clara. Muitas vezes, as maiores dificuldades das organizações não surgem por falta de competência. Elas surgem por falta de percepção. Percepção dos sinais, dos riscos e das consequências de pequenas decisões. Eu concordo. Os sinais quase sempre aparecem antes dos problemas. A questão é se estamos prestando atenção neles. Bom, e agora queremos ouvir você. Sabemos que existem muitas outras histórias por aí. Histórias de sucessão, de retenção, de recrutamento, sobre liderança, sobre conflitos e sobre cultura organizacional. Aquelas histórias que ensinaram algo, que fizeram você repensar uma decisão, ou que até hoje são lembradas nas conversas, seja na empresa, seja no boteco, e que geram muitas risadas. Essas são ótimas. Você pode enviar sua história de forma identificada ou totalmente anônima. Nós vamos preservar os nomes, empresas e qualquer outra informação sensível. Pode ficar tranquila. Porque o objetivo não é expor ninguém, é aprender juntos. Então, podem mandar as histórias para wisdom@wisdom.com.br ou diretamente para o nosso WhatsApp, DDD 11
986213741. Quem sabe a próxima história compartilhada aqui não seja a sua. Bom, muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a Aline Signal. E eu sou Luiz Bueno. E lembrem-se, toda organização tem processos, toda organização tem indicadores, mas são as histórias que revelam aquilo que os indicadores sozinhos não conseguem mostrar. Nos encontramos no próximo episódio do nosso Papo de DHO. Até breve.